as opções para o jogo contra o Flamengo. E eu vou trazer uma situação do treinamento. Cruzeiro treina agora na Toca, amanhã fecha a preparação e viaja. Mas primeiro, o que tem no nosso centraldatoca.com.br, Tainara Amaral? A gente trouxe mais cedo as opções do Arthur Jorge, né? Aí, sendo bem direto, a gente já sabe que o Arthur vai ter o retorno do Romero, que não teve, né, no primeiro jogo, e do Fagner, que também estava suspenso. Então, os dois aí acredito que o Romero deve entrar como titular, e o Fagner tem aquela questão, ele e o William, né? O Matheus Henrique, que foi titular no primeiro jogo, é desfalque nesse jogo, porque ele tá suspenso. E aí, se for comparar com o jogo do Campeonato Brasileiro, a gente tem retorno de uma galera, porque uma galera foi poupada, né? Mas aí, a título de comparação só com o primeiro jogo, a gente vai ter essas duas novidades, que são Fagner e Romero, e a baixa do Matheus Henrique. Bom, na minha opinião, temos ali uma disputa em aberto na lateral direita, apesar de eu achar que ele vai com o Fagner, e na lateral esquerda, eu acho que tá ali, sinceramente, Tainara, acho que eu iria com o Vidalba. E você, Mike? Ô, Tainara, eu vou com você nessa aí, tá? Acho que é o Fagner na lateral direita mesmo, né? Ontem jogou o jogo todo ali e tá muito bem, né? Ontem fez uma boa partida. O último jogo dele havia sido muito bom também, então acho que é um ponto de segurança ali, todo mundo confia muito. Ainda que o William tenha feito um grande jogo contra o Flamengo na ida e na esquerda, eu também iria de Vidalba, viu? Eu acho que o Rojas ainda tá um pouco inseguro. E assim, a grande valência do Rojas é o setor ofensivo, né? Atacando ali. Só que ele não conseguiu desempenhar isso tão bem ainda no Cruzeiro. Eu acho que faz parte. Adaptação, chegou agora, liga diferente, um time diferente, forma de jogar muito distinta, mas aí pensando até no que o Flamengo deve querer sair pro jogo, né, ir pra cima, e o Vidalba tá sendo um cara bem seguro ali, e até consegue avançar algumas vezes, claro que não com aquele cacuete de um lateral, de um jogador que é acostumado a atacar pelos lados, mas ele vai na boa, consegue construir bem, tem uma boa saída de bola, então eu acho que eu iria dele também, e acredito que todo mundo confia muito nele. No meio de campo, tem até o pessoal no chat aqui falando, né, Romero, Lucas Silva, o Zé Lucas, pra mim é Romero e Gerson mesmo, os dois jogam muito bem juntos, só ontem, né, quando o Gerson entrou em campo, o Romero cresceu demais o futebol dele no jogo, então eu acho que eles se completam bem ali, e aí na frente, pra mim, fica aquele mesmo time que atuou na ida, o Arroio pela direita, Arroio que tá crescendo, né, tá jogando bem, o Matheus Pereira no meio, e a gente vai precisar muito dele, porque é nosso jogador mais com valências técnicas, né, e consegue mudar o jogo muitas vezes com um lance, com dois lances, então a gente precisa mais dele no jogo, dele participando mais, dele aparecendo. Na ponta o Wesley, porque foi poupado ontem, então a gente imagina o Wesley com todo o gás do mundo aí pra cima do Flamengo quarta-feira, e na frente o KJ também mais um, que assim como o Matheus Pereira e o Gerson precisam brilhar, porque são as grandes referências técnicas do time, e certamente com esses três bem, o Cruzeiro vê suas chances de classificar aumentarem muito, Samuel. Pois é, eu também tô curioso para ver o que vai fazer o Arthur Jorge. Acho que o Romero é o dono ali da posição no meio campo. Vai deixar o Zé Lucas para um segundo momento. Vai com Romero e Gerson. Acho que o Fabrício volta na zaga. Fabrício e Jonathan. Otávio. Eu começaria com o Fagner. Não sei se o Arthur Jorge tem essa dúvida. Na esquerda, eu acho que sim, existe dúvida. Eu gosto de pensar no Vidalba ali no setor, mas não sei. Eu acho que o Rojas tem muita rodagem aí nessa competição e vai ter que fazer bom jogo se for escalado. Agora, o restante lá tem que ser Arroio na direita, Wesley na esquerda, Matheus Pereira e o Caio Jorge no comando de ataque. E aí teremos boas opções para o decorrer da partida, né? Jogadores aí que podem entrar no que precisar o técnico Arthur Jorge. E sobre o Wesley, inclusive, foi preservado. E a informação é que hoje trabalhou normalmente na Toca da Raposa 2. Então tá aí à disposição. Acho que foi uma preservação inteligente neste caso. Muita gente falou, ele não quer enfrentar o Corinthians. Gente, o cara chegou agora, o Lute falou, né? Foi jogar no Campeonato Saudita lá, final de maio. Depois disso teve um período de férias bem extenso, pré-temporada e alguns amistosos ali, ou um pouco de jogo-treino para cada um deles. E com o Wesley não foi diferente, já chegou, entrou contra o Mirassol, teve boa participação diante do Flamengo ali por 65, 70 minutos e descansou, precisava, porque era correr um risco aí de perder o atleta, dependendo, ainda mais acho que ele ia entrar lá com muita vontade, né, diante do Corinthians, e aí, sei lá como que ia ser a recepção, e acho que podia dar uma bagunçada na cabeça do garoto. Então, deixou ele quieto em Belo Horizonte, descansando, para que pudesse treinar hoje como treinou, como treina na Toca, amanhã, e aí ir pro jogo no Maracanã. Agora, é um tipo de jogo, com certeza, todo mundo vai querer jogar, né? E é um jogo, assim como a gente falou do Mineirão, por ser agora Maracanã, estádio lotado, torcedor cruzeirense também vai lotar ali a arquibancada do Maracanã, não tenho dúvida nenhuma, é jogo pra você ali colocar um nome assim, mais visto, né, no cenário do futebol, porque vai estar todo mundo acompanhando. Claro que
todo mundo aí secando ou o Flamengo ou o Cruzeiro. Não sei como é que o outro lado lá faz nesse tipo de duelo. Que torce, né? Mas enfim, jogo aí, jogo grande, e é jogo pra entrar daquele jeito, né? Não dá pra adiar. Chegou a hora de tentar buscar essa vaga aí, e é famoso coração na ponta da chuteira pra sair do Maracanã classificado, porque nessa fase do Cruzeiro recente aí, eu não tenho dúvida nenhuma que seria assim, há alguns anos, um resultado, talvez aí um dos mais emblemáticos aí do Cruzeiro nesse recorte recente, né? Ou eu tô exagerando? Não, se for pensar dos tempos pra cá, eu acredito que seria o mais expressivo, né, do Cruzeiro até então. E assim, e a gente fica ansioso, porque a gente também fica querendo entrar na cabeça do Arthur Jorge, pensando, o que será que ele tá pensando? Ele pode estar pensando um milhão de coisas, né? Ainda sobre a questão da lateral, a gente fica acompanhando a coletiva dele, ele falou muito recentemente sobre a diferença de características dos quatro, né? Que ele tem dois em cada lado que tem características muito distintas. E aí eu fico pensando também se, acredito que ele vá com o Fagner na direita, e como o Fagner não tem tanta profundidade quanto o William, talvez ele entraria com o Rojas mesmo do lado esquerdo, para não ficar muito, talvez, defensivo. E talvez também a questão dele ter entrado com o Vidalba contra o Corinthians preservado o Rojas também seja um indício de que ele conta com o Rojas na quarta-feira, né? Então, assim, a gente pensa em inúmeras coisas, mas com certeza o Vidalba. Mas é ótimo a gente estar aqui discutindo ótimas possibilidades pro Cruzeiro, né? Antes a gente estava aqui, quem vai jogar no ataque? Meu Deus, não tem atacante, não tem lateral, não tem. Então agora a gente está aqui, quem será que vai jogar? Porque todas as opções estão bem, né? O Rojas a gente ele ainda tá se desenvolvendo, né? Mas é natural, igual o Mike falou, que ele não chega aqui, porque a gente já quer que ele chegue, vista a camisa e desfile, então. Acho que o último que eu vi com ele chegou no primeiro jogo dele, ele já virou craque já. No primeiro jogo foi assim desde então. Mas é natural que ele tenha que pegar um ritmo. O futebol argentino é completamente diferente do brasileiro. O ritmo de jogo, a intensidade, enfim. Ele já mostrou que tem qualidade, então eu confio nele, mas a gente tem que ter paciência, né? Mas, assim, pensando friamente, e uma vez que eu acho que o Fagner vai ser titular, talvez eu acredite que ele entre com o Rojas mesmo. E o Romero, para mim, é titular indiscutível nesse momento. Ele é uma das almas do Cruzeiro. Assim, ele representa também o torcedor em campo, ele representa um monte de coisa. Então, acredito que não tenha muita dúvida quanto a isso, né, Mike? Eu acho que nesse caso aí já fica bem provável que vai acontecer mesmo. E aí eu quero destacar também, para fechar, o aparecimento de opções interessantes no banco de reservas. Porque, como você falou, né, o Fagner, ele é um jogador que ele gosta de trabalhar mais ali na ponta da área, né? Normalmente ele não vai ao fundo. Se o jogo pedir um jogador desse tipo, você pode colocar o William em algum momento ali, o próprio Cauã Moraes, que é um lateral bem ofensivo. Mas especialmente esse surgimento do Lúcio, porque é um cara que a gente ganha, assim, meio que do nada, né? Claro que ele foi contratado, foi apresentado e tudo mais, mas a gente não tinha visto ele jogar, e aí ele vai entrar em campo ontem e joga pra caramba, né? A gente até destacou nessa Samuca TV mais cedo, que ele mostrou muita coisa. Ele mostrou boa finalização, mostrou um bom cruzamento, né? Mostrou um bom drible, em alguns momentos ele chama pra dança ali, associação, jogando dos lados do ataque também centralizado. Então, do nada, assim, quase o Cruzeiro ganhou uma ótima opção. E você que tá aí, deixa o like também, isso é uma ótima opção também, assim como o Lúcio. Ô Arthur, só para fechar, essa bola alçada na área do Cruzeiro é um ponto ainda que você vem trabalhando muito, mas para corrigir ainda o que demanda para não sofrer tanto assim, às vezes, nesse tipo de jogo do adversário? Estamos a falar de bola parada ou bola corrida? Das duas, parada. Parada é o momento em que nós, a verdade é esta, nós não temos uma equipa em termos de altura. E isto faz parte daquilo que é de uma fácil avaliação. Nós não temos jogadores todos de 1,90m ou 1,85m. Nós temos uma equipa que, às vezes, ou em alguns momentos, tem, de facto, à exceção dos zagueiros, uma equipa mais baixa. E isso pode, também, nesses momentos, ser uma dificuldade. Mas nós tentamos contrariar, porque há formas, isto não é só uma questão de altura, há também uma questão de atitude, de comportamento. Nós temos melhorado, temos tido, e esta é uma segunda bola, portanto não é uma primeira bola, uma segunda bola que acaba por ficar ali com o Otávio embrulhado ali em meio dos jogadores, mas é para nós um momento em que nós sentimos e sabemos que temos que melhorar e estar, acima de tudo, capazes de contrariar às vezes essa falta de altura com outras armas que teremos e temos que ter dentro de campo. E falo, por exemplo, daquilo que é a combatividade e estarmos disponíveis para poder disputar cada uma das bolas quando temos um Zé Lucas dentro de campo, um próprio Filipe, são dois jogadores baixos, mas que têm que saltar com homens de 1,85m ou 90 para poderem, pelo menos, dificultar a ação dos adversários. E a verdade é que hoje, sim, mesmo sendo uma segunda bola, sofremos mais um gol de bola parada, mas estamos e temos trabalhado muito nisso também. Acho que é notório também a melhoria, mas
às vezes há situações, e esta que lhes falo da altura, nós não conseguimos estar capazes de, em todos os momentos, dar resposta. Não sei, ele até trata a altura como, não só a altura como um problema nesse tipo de jogada, fala da atitude também ali e tal, o comportamento da linha de defesa. Não sei se a altura chega a ser um grande problema assim. O Jardim falava isso também ano passado, não sei se vocês lembram, mas eu até separei aqui, né, porque o Cruzeiro, desde da volta da parada pra Copa, jogou 8 jogos, tomou 5 gols, né, e nenhum desses, nunca tomou mais de um gol por jogo, né, no máximo 1. E aí, pelo menos 3 aí a gente pode considerar que foram gols de bola aérea, né. Aí eu acho que ele até que separar, né, Samuel? E tipo, nos 2 últimos jogos, a segunda bola. Porque, contra o Inter, né, foi aquele gol do Carboneiro, não é um lance, o cara dá o cruzamento ali, mas... Não, o cara tenta um chute lá, não sobra, né? Então esse não entra. Aí contra o Botafogo, aí já foi. Naquele clássico que o Cruzeiro consegue, né? Ninguém sobe, nada... Aí tem o Mirassol, né, que foi um gol de pênalti, né, também é um cara tentando chutar ali, a gente não considera. Aí já entra o Flamengo, de novo, e agora de novo, né, então assim, dos 5 gols que o Cruzeiro levou, 3 foram nesse tipo de jogada, né, e aí o Mirassol foi um pênalti, né, que é um lance diferente. Então assim, é um time que sofre muito poucos gols, mas quando sofre é de bola aérea, né, então um problema tem aí, ainda que o Otávio tenha errado, mas tudo faz parte, né. Eu acho que talvez seja um pouco da atenção da sequência do lance, né. Porque também, né, na segunda bola é um problema que eu tô vendo mais, assim, ele fala sobre a altura, realmente não tem a estatura, mas o cara tem que ser inteligente também para acompanhar a jogada e não deixar a sobra, né? Então acho que toda vez o Cruzeiro deixa alguém ali na sobra, o Gustavo Henrique ele estava muito livre, né? E no gol também do Flamengo, o Paquetá estava praticamente passeando na área do Cruzeiro. E né? todo mundo afunda pra dentro do gol, né? E acontece isso no Cruzeiro, tem lance assim, a bola na intermediária, na entrada da área ali, os caras tudo afundam dentro da área e o cara fica livre. Quando o Botafogo aconteceu o lance assim e tudo mais, né? E aí parece que a preocupação principal vamos estar dentro do gol para tentar cortar o gol. Primeira. Exatamente. O Pedro Torres já até fez uma análise disso, né? De fato, eu acho que o Cruzeiro evoluiu, mas não evoluiu ao ponto de ser o suficiente para essa bola não levar perigo, né? Que a maioria ainda, por mais que você tenha ali a disputa e tudo, mas geralmente o adversário tem conseguido cabeceio. Não ao ponto de... Mas teve sempre. Teve um ontem, que eu acho que foi assim, o cara do Corinthians é que não conseguiu direcionar o cabeceio, porque ele cabeceou livre. No primeiro tempo, do Pedro Raul ali? Acho que foi do Pedro Raul. Então, porque ele tem uma disputa com o João Marcelo, e aí o João Marcelo foi pedindo uma falta. Mas ele simplesmente larga o Pedro Raul, e ele cabeceia livre, sozinho dentro da área, ele cabeceia fraco, assim, mandou mal, né? O Otávio pegou sem dificuldade. Mas não pode, né, cara? E eu até fiquei reparando no replay desse lance, e assim, ele segura, né, aquele puxa assim, mas não foi nada, assim, demais. Não vai marcar nunca a falta dessa. Teve a cabeçada do Guinegão. Também, né? Que mas foi no cruzamento do Bidu, né? Mas é isso, o Samuel falou muito bem. Vários lances o Cruzeiro permite o cabeceio. E aí cabeceio é um lance difícil, né? O cara vai errar muito mais que acertar, mas vários ali os caras ganham e o cabeceiam pra fora, né? E assim, o time que com certeza o adversário do Cruzeiro vai querer explorar isso. Por exemplo, no meio de semana agora o Flamengo. Não sei se o Jardim vai fazer isso, mas eles têm o Pedro, que é um bom finalizador, é cara alto de cabeça. Tem o Bruno Henrique, que é muito alto, apesar de ser ponta, né? E cabeceia bem pra caramba. Ele deve ter uma centena de gols de cabeça na carreira. Tem os zagueiros que são muito bons nisso também, entendeu? E é um time do Flamengo alto, no geral. Por exemplo, o Alexandro, que talvez não sei se vai voltar, né? Mas é uma opção para a lateral esquerda. É um jogador que é alto, joga de zagueiro. O Danilo, né? Fez gol de cabeça na final da Libertadores. Então, assim, isso tem que ser corrigido porque os caras não começam a utilizar isso. Pulgar é alto. Pulgar é alto também. É um time alto no geral, né? O próprio Jorginho, né? O Jorginho é um cabeceador. Lino é um cara que não é baixinho também, tem uma estatura. Não, acho que é baixinho. Eu acho que não é baixinho, não. Acho que ele tem, tipo assim, tem uns 1,78. O Plata é tão alto assim, não, porque eu lembro dele lá e O Plata é mais alto que o Lino. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Não é muita coisa assim, não. Mas enfim, são vários jogadores, e aí os caras vão querer explorar, né? E tem momentos ali que... O Plata é 1,78, vamos ver o Lino. Lino 1,70, mais baixo mesmo. Mais baixo, de fato. Achei que ele fosse mais alto um pouco, mas, enfim, né? Carrascal 1,79, parece mais, né? Parece. Acho que forte, 82, né? Então, você vê que aí são vários... Mas mesmo assim, né? Nós temos Romero, Zé Lucas, quando eles estão em campo, né? Moraes, os laterais, Wagner. Todos os laterais são baixos, a exceção do Vidalba, né? Que pode jogar aí. Os pontas, né, são mais baixos também. O Wesley é mais alto, né? Tem 1,80. O Wesley eu assustei aquele dia lá, que eu vi ele... mas aí 1,79, 1,80, pra um ponta tá bom. O Gerson é um cara alto, né? O Caio Jorge tem 1,82. Eu falo do Caio Jorge, o Gerson tem 1,84. Falo dele porque foi o quê? No lance do jogo contra o Flamengo, que a gente viu isso? Ele na área, né? Tentando marcar. Então, o Gerson não acerta a bola, né? Ele sobe e não acerta a bola, e o Caio também cochila, né? E aí a isso do Gerson acontece mais vezes, viu? O Gerson ajudando no jogo aéreo é um ponto de atenção. Tem um amigo até que sempre manda. Fica vendo onde tá o Gerson, que geralmente, se a bola for ali, vai dar algum problema.
Talvez porque ele salta um pouco depois, né? Mas é que a questão da altura que o Léo apontou, né? Não necessariamente é a altura que vai definir, né? Porque se ele pode ter 84, mas pode ser um cara que não tem o cacuete de subir na bola, uma impulsão, né? Por exemplo, o Kaique, que é um cara que ele tinha uns 1,74, uma coisa assim, né? Não era muito alto. E ele subia pra caramba, né? Ele tinha uma impulsão sinistra, assim. Eu tinha até medo. Uma hora ele sai fora. Na hora de aterrissar ali, né? O cara subia demais. Mas, se a gente pegar, por exemplo, o Wanderson, tem 1,75. E ele subiu alto pra fazer o gol ontem. Verdade. Se precisar, jogada aérea, chama. Aí tem 1,72. Aí. E ele subia muito alto, assim. Talvez devia ser a maior impulsão aí do time do Cruzeiro, fora os zagueiros.